Olá, pessoal. Boa tarde, boa tarde. A gente está muito feliz de estar aqui. Eu acho que, falando coloquialmente, o Radar, eu acho que é uma festa que a gente está tentando unir várias pessoas legais que a gente foi conhecendo na Conecta, né? Que a gente queria colocar numa mesma sala, apresentar, né? Apresentar a Liga Comob, que a gente admira muito, para o Cicobi Credicitos, para a Pioneira, que já se conheciam, para a Coprodados, e mostrando tudo que a gente tem encontrado de iniciativa interessante por aí, a Osergs, o Sescop, do Rio Grande do Sul, que tem sido grandes parceiros. Então, a gente tem passado, né, conversado com muita gente, né, nesse movimento que a gente queria trazer para a mesma sala, né, e também o Radar é uma forma da gente tangibilizar uma coisa que eu tentava explicar muitas vezes para amigos ou para empreendedores que vinham falar com a gente, que já existe um ecossistema cooperativista se desenvolvendo em formação, né? E a gente, às vezes, tinha vontade de explicar melhor, mas só palavra, às vezes, não servia, e o Radar é aquela forma do, então, vou desenhar, né? Então, o mapa do Radar é uma forma da gente desenhar, mostrar que sim, né, já existe esse movimento forte de empreendedorismo e inovação no cooperativismo. Tem muita referência lá fora também, que a gente tenta se inspirar, mas já tem muita coisa acontecendo aqui. Mas agora, uma forma mais objetiva, né? O que é o Radar? O objetivo do Radar é a gente mapear, promover e conectar o ecossistema empreendedor e inovador do cooperativismo. A gente pegou uma metodologia emprestada do MIT de Lab, de mapeamento de ecossistemas de impacto, e adaptou para o cooperativismo. Foi a forma que a gente achou de desenhar, né? Mostrar para as pessoas que existe essa alternativa. Depois eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa explicação. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais, né, explicar um pouquinho melhor qual é a proposta do Radar Coop e um pouquinho da dor que a gente tenta, né, resolver e o que a gente tenta mostrar aí, não só para a bolha do cooperativismo, né, como para fora da bolha do cooperativismo, né? A gente falar um pouco para fora e explicar que, como eu havia comentado, que há um ecossistema de inovação cooperativista em surgimento, né? Esse ecossistema, o ecossistema das startups, a gente entende, né, que ele é vultuoso, chama atenção, é hype, né, é chique, é o negócio do momento, mas às vezes tem um percentual aí de empreendedores que eu acho que tem um perfil que vai se adequar muito melhor ao cooperativismo e que eles nem sabem que existe essa alternativa, né, no cooperativismo. Né, por exemplo, a gente está em um hub lá em São Paulo, a Conecta, o Cívico, que é um pessoal de negócios de impacto. É um hub de negócios de impacto lá em São Paulo. E eu gosto muito de conversar com as pessoas e perguntar se eles conhecem, né, o cooperativismo de plataforma, cooperativas digitais, as possibilidades. As pessoas não conhecem. Eu falo, poxa, mas quem está olhando para negócio de impacto nem cogita, né, nem sabe que existe essa alternativa, né? Então, o que a gente tenta no Radar Coop, que a gente vai começar a fazer incansavelmente, a partir de agora, é mostrar o cooperativismo como alternativa, né, para o empreendedorismo e para a inovação. E quando a gente diz, né, eu trouxe aqui alguns exemplos, que existe um ecossistema de inovação já em surgimento, tem muita experiência lá fora, inspiradora, mas tem também muita coisa legal acontecendo aqui dentro. Então, só para provar, né, mostrar alguns exemplos, eu trouxe aqui, por exemplo, o exemplo da Stoxy, que é uma das cooperativas de plataforma mais famosas que existem lá fora. É uma cooperativa canadense, que basicamente é um banco de imagens, onde os artistas que colocam as imagens e os vídeos são os cooperados da Stoxy. E surgiu, como disse o Solon, como uma ferramenta. Foi uma ferramenta. A história é muito interessante da Stoxy. Basicamente, os fundadores de um outro banco de imagens, eles tinham vendido por milhões de dólares para a Adobe esse banco de imagens. E aí, eles eram muito próximos, né, dos artistas, né, dos videomakers também, que foram, né, junto com esse banco de imagens lá. E ele percebeu que o pessoal não estava feliz, né, que a remuneração não estava interessante, que as condições de trabalho estavam piorando. E aí eles resolveram montar a Stoxy, essa cooperativa,
para resolver esse problema, como uma ferramenta para resolver o problema desses fotógrafos e videomakers. Ela é uma cooperativa bastante saudável, que cresceu bastante. Tem um modelo até um pouco exótico para a gente, que no caso da Stoxy, que é canadense, eles têm cooperados associados do mundo todo, o que para a gente é um pouquinho mais exótico, é um modelo um pouco diferente. Tem a CopCycle também, que é um modelo que eu gosto de citar, porque eu acho que ele traz muitas alternativas e inspirações para essa economia plataformizada, né, que a gente está vivendo. A CopCycle é basicamente uma federação de cooperativas que rateiam os custos de marketing e de tecnologia de um aplicativo de entregas por bicicletas, né? Eles fazem a tal da Last Mile lá na Europa e tem todo esse apelo, né, de ser uma entrega verde, com pouco impacto, etc. e tal. E se a gente parar para pensar, né, um modelo desses, como o da CopCycle, não é muito diferente do modelo de um sistema Sicredi, um sistema Sicobi, por exemplo, onde você tem cooperativas, né, rateando, né, de certa forma, associadas com alguém que tem lá, que cuida do core bancário, da tecnologia, e você faz uma rede descentralizada, né? Então, todo mundo fala muito de Web 3.0, né, uma economia descentralizada, organizações descentralizadas. Então, a gente já tem muitas respostas no próprio cooperativismo que dá para a gente adaptar. E tem muitos outros exemplos, não vou detalhar cada um deles, mas, por exemplo, a Resonate é um Spotify em forma de cooperativa, onde os músicos são os associados. A Copyride, que é da The Drivers Cooperative, é um Uber em formato de cooperativa. E a gente tem aqui, no Brasil, um movimento muito interessante de 9 cooperativas que estão se associando numa federação, que foi liderado, esse movimento começou pela Liga Comob, que vai falar aqui, também, e está se tornando um movimento bastante maduro. Por essa lógica também. Por que não ter uma federação? Por que você ter um monte de cooperativazinha, né, lá lutando para botar o app para funcionar, a tecnologia, tudo? E por que você não se junta, né, numa federação, une forças, né, que é isso que o cooperativismo mostra para a gente faz tempo? Por que você não une forças, né, e faz isso acontecer? Né, existem diversos outros modelos, só para mostrar como tem um ecossistema mesmo. Eu trouxe também o exemplo aqui da Unfound e da StartCop, que são 2 aceleradoras de cooperativas. A StartCop é lá de São Francisco, nos Estados Unidos, e a Unfound é do Reino Unido. No YouTube da Conecta, a gente tem uma entrevista com o pessoal de lá, tudo, então é bem interessante, a gente recomenda. Então, isso está acontecendo, né, no Brasil e no mundo, e o Radar Cop existe para a gente fomentar, né, isso. E aí o radar, basicamente, detalhando um pouquinho mais, qual que é a ideia? Vocês podem perceber que no centro do radar, do hexágono do radar, estão o que a gente chama de empreendedores cooperativos, né? A ideia é a gente colocar no centro as cooperativas que precisam ser apoiadas, né? Então, sejam ou cooperativas que estão surgindo, cooperativas jovens que estão surgindo, ou cooperativas que, de repente, estão testando né, se arriscando na inovação e precisam de algum tipo de apoio. Então, consigo dar alguns exemplos. Por exemplo, a Coopertran é uma cooperativa que já existe há bastante tempo, né, já tem uma história, mas ela lançou o Pod, que é um aplicativo de corridas, foi uma das pioneiras, talvez dá para cravar que foi a primeira, né, a lançar aqui no Brasil um aplicativo de corridas, uma cooperativa. E ela faz parte desse movimento junto com a Liga Comob, que eu comentei. Então, é uma cooperativa que precisa ser apoiada, né? A ideia é a gente abraçar, né? Abraçar esse centro, né? Com organizações que apoiam esses empreendedores cooperativos de diferentes formas. E o legal dessa metodologia do mapeamento é que a gente já traz toda uma metodologia de estudos, né? Que tem embasamento de pessoas que estudaram o que você precisa para desenvolver o empreendedorismo e a inovação. E para desenvolver isso, você precisa, assim como, né, no ecossistema, o macaco precisa ter árvore para subir, para comer, precisa beber água, etc. e tal, a ideia desse ecossistema é você criar esse ambiente propício para esses empreendedores cooperativos se desenvolverem.
E aí, esse ambiente propício, basicamente, você precisa de 6 papéis. E aí você mapeia as organizações do entorno, que podem ser cooperativas ou não, a partir do tipo de apoio que elas dão para quem está lá no centro. Então, por exemplo, tem o papel dos articuladores. O papel de um articulador é um papel um pouco mais político. Então, eu acho que a gente pode... O movimento mais maduro que eu vejo de cooperativas surgindo da base e se organizando nessa economia digital, eu acho que é o dos motoristas de aplicativo. E, então, vou citar um pouco essa volta nessa roda com alguns exemplos de como eles foram apoiados. Então, os motoristas de aplicativos estão conversando com a CB, né, para ter um apoio em articulação, né, setorial. Tudo há uma conversa em curso, porque é importante. Muitas vezes essas cooperativas precisam de algum lobby do bem, né, para fazer essa inovação acontecer. Precisa de apoio. Existe um outro papel também, que é o de comunidades. Comunidades são associações informais, né, de pessoas que se juntam, né, podem ser informais ou formais, que se juntam em torno de um propósito comum. Né? O Radarcop a gente colocou como uma comunidade, porque ele é uma comunidade. Né? Então, o que a gente quer é começar a desenvolver essa comunidade de pessoas que acreditam, né, nessa proposta do Radarcop. O CopMob, que é um evento que os motoristas de aplicativo realizam, é uma comunidade também. Né? Ele não tem uma figura jurídica, mas é uma forma, né, de você associar diferentes pessoas em forma de um mesmo propósito. Outros papéis importantes. A promoção é um papel que a gente toma um pouco para a gente também na Connect, no Radarcop, que é promover, é falar para fora, principalmente para fora da bolha, essa importância, né, do empreendedorismo cooperativo e mostrar esses exemplos, né, começar a explicar para as pessoas que a gente tem algumas alternativas. E aí tem muitos outros papéis, como os geradores de conhecimento, as universidades que estudam, né, esse ecossistema, essas cooperativas inovadoras. Tem muita gente já olhando para isso. Né? Por exemplo, citando o movimento dos motoristas de aplicativo, a UNB, a Universidade de Brasília, está bem próximo deles, né, apoiando, ajudando. O DigiLabor também. Então, é toda uma volta que você precisa dar, é todo um ecossistema, todo um abraço que você precisa dar, né, quem está aí no centro, para fazer essa inovação acontecer. A Conecta não chama Conecta por acaso, né? A gente quer fazer conexões, né, desse ecossistema de inovação, e não por acaso a gente se colocou nesse papel de conector. Né? Que a ideia é a gente fazer essas conexões entre essas diferentes organizações para apoiar essa inovação, né, acontecer. Então, é essa a ideia do radar. Só que, além dele ser um mapeamento, a ideia é ele ser o desenvolvimento de uma comunidade. Agora, deixa eu voltar, acho que passei. Não, aqui. Então, ele mapeia para tangibilizar, para desenhar, né, que nem eu tinha comentado. Mas, a partir disso, a gente quer desenvolver essa comunidade, que existe um termo que fala que é você dar densidade ao ecossistema. Basicamente, você dar densidade ao ecossistema é você aumentar o número de interações entre as organizações. Não sei se vocês já viram aqueles mapas de redes sociais que o pessoal faz. Essa metodologia do MIT, do radar, pode avançar para isso. Você começar a estudar a quantidade de interações entre os agentes para você dar essa densidade, para fazer todo mundo se apoiar, né, e interagir nesse ecossistema. E aí o que a gente coloca de sugestão, né, para quem quiser participar do radar, você pode entrar no radar, a organização, no mapeamento, né, no site, no radarcop.com, tem lá todas as informações como você pode cadastrar a organização nesse mapeamento. Né? A única exigência que a gente faz, a análise que a gente faz, é se a organização realmente já atua apoiando, né, os empreendedores cooperativos. Né? Se já tem ações concretas apoiando quem está lá no centro, quem te disse que, né, precisa ser apoiado. Aí a gente, depois começou o radar, começou com um vício que é tipo colecionar figurinha, assim. A gente adora quando alguém indica alguma cooperativa que a gente não conhece, para a gente colocar no radar. Porque é o gargalo também, né? Os empreendedores, o que está no centro é o que a gente precisa crescer. A gente precisa trazer mais gente, mais iniciativas lá para o centro,
Então, quem puder indicar, a gente agradece. E também divulgar, porque a gente entende que a gente precisa falar para fora, né, da bolha do cooperativismo. E muitas vezes a gente até acha que no próprio cooperativismo existem algumas bolhas, né? Então a gente precisa quebrar todas as bolhas, né? Tem as grandes cooperativas, as cooperativas da economia solidária, as cooperativas mais de base, as organizações. Tem muitas bolhas, muitos silos para a gente quebrar no próprio cooperativismo e para fora do cooperativismo. Então acho que quanto mais a gente falar para fora também, né, dessas alternativas e que existe esse ponto de encontro, né, que é o radar, eu acho que melhor. Agora basicamente é isso no Radar Coop. A gente colocou no site, o radarcoop.com, todas as informações para quem quiser participar, ajudar a divulgar e a metodologia um pouco mais detalhada. Mas agora a gente tem um videozinho que eu acho que vai resumir um pouquinho melhor tudo que a gente está falando. Será que a economia compartilhada não poderia ser mais cooperativa? Imagine só. Aplicativos de transporte, plataformas de streaming, marketplaces e muito mais, organizados como cooperativas. Tudo isso a favor de uma economia digital mais justa? Isso já existe no mundo e está começando no Brasil. Só que as cooperativas precisam de um ambiente adequado para se desenvolver. Novas ideias só crescem onde há apoio. É o ecossistema cooperativista. Por isso criamos o Radar Coop, um levantamento inédito das organizações que participam e apoiam o ecossistema empreendedor do cooperativismo. O objetivo é conhecer os atores que estão explorando novas formas de atuação das cooperativas na economia digital e, assim, conectá-los para fazer a inovação acontecer. Vamos juntos criar uma economia digital mais cooperativa?